O Supremo Tribunal Federal acaba de ampliar a Lei Maria da Penha para casos sem vínculo formal entre a mulher e o agressor. A decisão foi tomada no dia 19 de agosto de 2026, de forma unânime pelos ministros. A partir de agora, a proteção considera violência de gênero, e não apenas a existência de um relacionamento sentimental anterior. Isso muda o cenário jurídico brasileiro de forma significativa. Segundo fontes e dados recentes, essa alteração responde a um padrão preocupante, um número crescente de agressões, assedios e perseguições praticadas por conhecidos, colegas de trabalho, vizinhos ou mesmo desconhecidos que escapavam da interpretação original da lei. Muitas vítimas ficavam sem medida protetiva porque não conseguiam provar um vínculo afetivo com o agressor. Agora, o judiciário diz que essa lacuna acabou. Na minha análise, esse movimento mostra um padrão histórico muito claro. O Estado demora anos para reconhecer direitos, mas quando finalmente age,
criminalidade feminina continua alta porque o modelo atual reage, não antecede. Não falta lei. Falta alinhamento de incentivos. Quando o provedor de segurança estatal, o sucesso não traz recompensa e o fracasso não traz consequência. Em um modelo competitivo, ambos os polos se invertem. Não se trata de romantizar o mercado como se fosse perfeito. Trata-se de reconhecer que o Estado já mostrou, por décadas, que não consegue proteger a população de forma rápida e eficiente. Mais orçamento, mais programas e mais lei não eliminaram a violência. Pelo contrário, em muitos casos, a centralização afastou a vítima do centro da decisão e transferiu o problema para uma estrutura lenta. Minha conclusão é que a decisão do STF, embora bem intencionada, segue a mesma lógica que já demonstrou falhas. A proteção feminina não deve depender de decretos, ministérios ou tribunais. Ela deve depender de autonomia individual, contratos voluntários e segurança efetiva. Mas está